Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Um momento meio diferente, né? A gente está acostumado a se reunir no templo e realizar nossa escola dominical, todos, né? Podendo trocar experiências, né? Aprender um com os outros, de forma que a gente cresça todos juntos. Mas enquanto não podemos estar juntos e matarmos a saudade e termos a comunhão, vamos aproveitar a tecnologia e utilizar esse momento para que nós façamos uma reflexão utilizando o tema da nossa revista, que será adotada nesse semestre, enquanto a gente não volta para nossos encontros presenciais no tempo. A revista desse semestre tem como título Viver com Fé e Sabedoria. Ela está dividida em 3 unidades. A primeira, Viver com Fé. A segunda, Viver com Sabedoria. E a terceira, Ser Igreja com Fé e Sabedoria. Então a gente pode observar que os 2 temas predominantes serão fé e sabedoria. Nesse primeiro módulo ou unidade, a gente vai tratar viver com fé. E nesse primeira lição, a gente vai falar sobre crer e viver a fé. O texto bíblico é o de Hebreus, capítulo 11, é um texto bem conhecido por todos nós. Mas como de costume, né, nossa escola dominical, a gente sempre começava com oração. Vamos começar então com oração para que Deus venha nos abençoar, venha nos dar inspiração para que a gente possa abordar o tema em que a gente entenda, né, o que Ele tem para nós neste dia. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Senhor, obrigado, Deus, mesmo nesse momento, Deus, nós podermos entregar nossas vidas a Ti, podemos, Pai, nesse momento, embora não juntos, mas no mesmo momento estarmos, Pai, um pensamento em Ti e buscando, Senhor, a Sua presença, buscando a Sua direção, buscando entendimento, buscando sabedoria, que nós possamos aprender mais e mais da Sua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar nossos corações, preparar-nos para que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos, Pai, a cada dia caminharmos em direção ao discipulado, a ser discípulo de Jesus, a ser discípulo de Cristo, que dessa forma nós consigamos alcançar a coroa da vitória. Toma, Senhor, em Tuas mãos cada um de nós e fala aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje será crer e viver a fé. O texto base é o texto de Hebreus, capítulo 11. É um texto bem conhecido que fala sobre fé. O primeiro versículo é bem conhecido de todos nós. Mas antes de lermos o texto, queria convidá-los a buscar em suas memórias, em suas mentes, exemplos na nossa igreja de pessoas que viveram pela fé. Pessoas que exerceram, né, fizeram esse exercício de fé em suas vidas e deixaram exemplos para nós. Gostaria que vocês buscassem aí, lembrar de alguma pessoa
na caminhada da nossa igreja, né, que conseguiram, né, viver pela fé. E que exemplos essas pessoas deixaram para nós. Quem sabe, alguns de nós estejamos vivendo pela fé e gerar, assim, um exemplo para gerações futuras. Então, após esse momento em que deixei vocês buscando essas pessoas e os exemplos, vamos fazer a leitura. Embora eu tenha pensado inicialmente, né, como um momento diferente, tinha pensado inicialmente em pedir que vocês lessem, travassem o vídeo, lessem o capítulo, depois voltassem, depois de ler, disparar o vídeo novamente e continuar. Pensei nisso inicialmente, mas abandonei essa ideia e vou ler o texto, capítulo 11 de Hebreus, que é bem extenso, mas o texto já vai gerar em nós alguma reflexão sobre esse tema, que é viver com fé, melhor, crer e viver a fé. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11, tentar ler bem pausadamente. Depois a gente faz as considerações utilizando a abordagem, né, que nós temos na nossa revista e fazendo alguns comentários, né, tentando não sermos muito extensos para que a gente não fique cansado, né. Bom que você, se ficar cansado, você pode dar uma pausa, né, depois você volta para assistir. Leamos. Hebreus capítulo 11, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Só um parênteses aqui, né? Para essa palavra trasladar, né? Trasladar seria transportar de um lugar para o outro, ou seja, Enoque foi transportado da terra para o céu, ou seja, ele não morreu, devido, né, ao seu testemunho de vida, porque ele agradou a Deus. Então, daí um exemplo para nós, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia, para onde ia.
Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó e herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Esse texto, então, a gente observa que existem exemplos de pessoas, né? Vejam só que são pessoas, né? Que viveram pela fé. Então, a gente vê no texto várias vezes a repetição da expressão pela fé. Ou seja, a fé motivou a tomada de decisões desses heróis e heroínas da fé, né? Que embora muitas vezes as coisas pareciam, né, impossíveis, sem chance de acontecer, improváveis, eles não desistiram e se mantiveram, né, firmes em direção àquilo que Deus havia orientado. Então, pela fé, essas pessoas avançaram, né? O interessante desse texto, escrito em Hebreus, lá, é que o livro de Hebreus, né, foi escrita mais ou menos 70 anos depois de Cristo, e o povo vivia, né, um momento de dificuldade, né, perseguição, e o livro foi escrito justamente para que esses judeus, eles tivessem, né, uma direção, uma motivação para que não desistissem da sua caminhada. Ou seja, eram momentos difíceis. Interessante é que hoje nós estamos vivendo também um momento muito especial, muito difícil. E interessante que é um momento em que nós precisamos exercer a fé, crer e viver essa fé que nós temos. Porque nos momentos difíceis que verdadeiramente a gente tem que recorrer à fé, para que a gente possa avançar e possa vencer esse momento difícil que a gente vive. Crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com o próprio Deus. O texto de Hebreus exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento. Desde Abel até os profetas, sem excluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestarem sua fé antes aos grandes desafios da vida. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? O que pode nos ensinar esse texto? Se nós nos debruçássemos apenas em cima dessa leitura, olhasse herói por herói, pessoa por pessoa, nós já conseguiríamos obter ensinamentos, porque essas pessoas viveram momentos diferentes. Mas um comum entre todos é
A fé que moveu as suas ações, que motivaram as suas ações, suas decisões. Nesse capítulo de Hebreus, a palavra fé, que também é usada em outros textos, traz o significado de confiança e também o significado de fidelidade. Então, o capítulo traz esses dois conceitos fundamentais para a compreensão e vivência de fé, já lá no versículo 1. Lá no versículo 1 a gente tem escrito dessa forma: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Isto é, certeza, estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança daquilo que ainda não está presente, mas que é esperado, com confiança. Convicção de fatos que não se veem. Uma atitude, convicção, uma atitude de quem crê e espera que as coisas que se esperam, ou seja, as promessas, acontecerão. Então, certeza de coisas que se esperam, mas ainda não são presentes. E convicção de fatos que ainda não se veem, ou seja, a certeza que as promessas acontecerão. Interessante aqui que fala-se das coisas, dos fatos que ainda não se veem, ou seja, não aconteceram, mas temos a certeza de que vai acontecer. É importante lembrar que isso tem que vir da parte de Deus. Eu não posso determinar coisas vão acontecer simplesmente porque eu quero. Tem que estar debaixo da vontade de Deus. Porque senão eu vou me frustrar. Eu quero que uma coisa aconteça, eu tenho fé e eu determino que Deus vai fazer isso, mas a fé está baseada no relacionamento que a gente tem com Deus, ou seja, naquilo que Deus tem para nossas vidas, naquilo que Ele nos prometeu. Então nós vivemos debaixo da direção de Deus, de acordo com as suas promessas, com os seus propósitos. Que sabedorias podemos extrair desse texto de Hebreu para o amadurecimento da fé? A gente tem: viver a fé é manter relacionamento diário com Deus. Ou seja, ultrapassar limites das tradições e ir além da busca por uma fonte de socorro. É expressar amor e confiança genuína em Deus. Ou seja, eu preciso viver o relacionamento. Viver a fé é manter o relacionamento com Deus. Relacionamento diário com Deus. O que quer dizer esse relacionamento diário com Deus? Porque ele não pode se limitar à busca por Deus no ato de busca de socorro. Esse relacionamento precisa se manifestar de forma que reflita a confiança em Deus, o amor em Deus, que eu confio em Deus. A gente já tem falado, já durante o ano que passou, sobre confiar em Deus. Então, o confiar em Deus está baseado, ou seja, está amparado nesse exercício de fé.
Então eu confio em Deus, que Deus está comigo e nada vai me acontecer que não seja de acordo com a sua vontade. E o que é essa confiança em Deus? Né? Conversando esses dias com uma tia, e ela recebeu uma palavra que a chamava de mulher guerreira, porque ela enfrentou uma situação muito difícil que nem todo mundo enfrenta. Ela foi chamada de mulher guerreira. A pessoa disse assim, Nossa Senhora é uma mulher guerreira. E ela disse o seguinte, eu não sou mulher guerreira, eu sou uma mulher que serve a um Deus vivo. Eu faço o que faço porque creio em Deus e que Ele está comigo. Eu faço segundo a sua direção. Então, isso é exercício de fé. É confiar em Deus e fazer aquilo que Ele quer que você faça. E você faz com confiança porque você sabe que Ele está contigo e Ele vai te dar o suporte, vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar toda a segurança para que você consiga obter sucesso naquela empreitada. A gente tem que lembrar também que Deus não espera de nós uma fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova diante de limites e barreiras. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas é aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor e confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Então, diversas vezes somos provados nesse sentido, a gente se encontra diante de dificuldades, né? E a gente percebe que a gente não é super-homem, não é super-mulher, nós somos frágeis. E diante dessas dificuldades, dessas fragilidades, a confiança em Deus é que vai nos fazer vencer. E às vezes você pode pensar que nunca passou por situações difíceis e com sua fragilidade e vocês venceram. Nós vencemos. Né? E às vezes a gente determina essa vitória, o sucesso, a nossa capacidade. Mas não foi a nossa capacidade, foi a fé em Deus que nos possibilitou passar por cima dessas dificuldades e das nossas fragilidades e vencermos. Fé é certeza e convicção. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais de sua vivência. É preciso crer. Isto é ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé, isto é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. Então, a confiança em Deus, a sua fidelidade, ela nos permite aguardar, esperar que as suas promessas sejam confirmadas, né? Só que às vezes nós somos impacientes, né? E pela fé temos que vencer essa ansiedade para que as coisas sejam resolvidas ao nosso tempo. Mas o que nos mantém firmes, né? Esperando as promessas de Deus se confirmarem, é essa confiança em Deus. Quantos de nós já esperamos por promessas de Deus, né? E o tempo passou, mas não
deixou de acreditar, ou seja, de confiar, e aquela promessa se cumpriu. Então, muitas vezes as coisas não acontecem, as promessas não se confirmam, porque nós deixamos de confiar em Deus, ou seja, nossa fé acaba, diminui, morre, e aí não conseguimos, né, confiar em Deus e esperar que as suas promessas se confirmem. A fé vai além de emoções ou de sensações emocionais. O que quer dizer isso? Ela não está ligada a meu estado, né, de alegria, né? Porque se ela estiver ligada a esse momento de alegria, de euforia, nos momentos em que eu estiver meio, né, eu estiver sob efeito de angústia, né, estiver com o meu espírito angustiado, consequentemente eu não vou ter fé. Então a fé, ela não está ligada às sensações emocionais, ela vai além disso. Por quê? Porque ela está ligada fortemente ao relacionamento com o Senhor. Então, se ela está ligada ao meu relacionamento com o Senhor, a minha confiança ao Senhor, no momento em que eu estiver em dificuldade, né, mesmo que eu esteja angustiado, mas a minha fé vai me permitir sair daquela situação, desde que ela não esteja baseada em sensações emocionais. Ela tem que estar baseada no meu relacionamento com Deus. Porque se estiver embasada as sensações emocionais, consequentemente, eu vou ter uma vida inconstante com Deus. Porque nós, às vezes, estamos bem um dia, outro dia nem tanto, e às vezes sem explicações, a gente não tem explicação por que está abatido daquele jeito, né? Desanimado. Então, se for assim, se a fé estiver vinculada a essa sensação, eu vou ser um cristão, um discípulo inconstante. Minha fé vai ser inconstante e minha caminhada vai ser inconstante. A fé em Cristo nos dá acesso à esperança para a vida eterna, mas também nos permite a viver uma vida abundante na terra que Deus tem nos prometido. Então a fé me dá a certeza de uma vida eterna, mas também me dá, né, me permite viver uma vida abundante prometida por Jesus. Além do caráter confessional, isto é, crer a partir da fé, também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. O que vemos em Hebreus é o relato de pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade, a intencionalidade, a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. É preciso, portanto, saber viver a fim de que nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Mas antes de encerrar, queria fazer um breve, né, relato aqui sobre alguns desses homens e mulheres que estão descritos lá, lembrados lá nesse capítulo 11, né, de Hebreus. O seguinte, a lembrança desses feitos, desses homens e mulheres, traz consigo algumas características de fé. Quais as características de fé desses feitos, dessas pessoas, né, que foram descritas na leitura que fizemos? Abel apresentou uma fé
sacrificial. Enoque agradou a Deus com sua fé. Noé apresentou uma fé temente a Deus. Aqui queria fazer um parênteses sobre Noé. Noé é uma história bem conhecida, né, por nós. E às vezes eu fico imaginando, né, o cenário. A pessoa vivendo num lugar, né, e aí Deus é um homem, que era um homem reto, que agradou a Deus pelo seu testemunho, é chamado por Deus para construir uma arca que ia chover 40 dias e 40 noites. Veja só, como que isso cabe na cabeça de alguém? O outro, reunir um casal de animais. Como conseguir reunir um casal de animais? Depois, como conviver pacificamente dentro de uma arca? 40 dias, 40 noites de chuva, fora o tempo para a água evaporar. Como alguém pode atender um chamado desse? Só pela fé. E ele diz que a fé de Noé era de temor a Deus. Abraão, sem hesitar, obedece o chamado de Deus para ir para uma terra prometida, largar sua família, largar a parentela. Qual de nós conseguiria fazer isso hoje? Deus mandar sair daqui, nós conseguiríamos fazer isso? Mesmo com todo o acesso que nós temos à Bíblia, a pregações, a testemunhos, imagina que naquela época não existia. E aí sair de um lugar para outro que prometeu que seria dada a ele uma terra e outra, uma descendência que não poderia se contar. E ele com uma certa idade, sem filho. É só pela fé. Então ele obedece ao chamado de Deus e depois oferece seu filho como sacrifício. A gente vê hoje muita gente cometendo ações, atitudes contra seus familiares, até com filhos, né? E a gente acha uma coisa abominável, né? A gente vê aqui que Abraão levou seu filho, ofereceu o sacrifício a Deus, o único filho que ele tinha. Ele já, uma idade muito avançada, só pela fé. Às vezes, quando eu leio essa história, minha garganta fica com um nó, porque eu não sei se eu conseguiria fazer isso, mas só pela fé. Porque ele creu que nos planos que Deus tinha para ele. E abençoou Isaac. Depois Isaac abençoa seus filhos, Jacó e Esaú. Depois Jacó abençoa seu filho José. E adora o Senhor. E faltou aqui Sara, né? Depois a gente fala sobre Sara. José, conhecendo a promessa feita de Deus para o povo, para a descendência de Abraão, ele estava no Egito e diz que quando fosse embora, que era para levar seus ossos. Veja que isso aconteceu muitos anos depois, muitas gerações depois. Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Por isso aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. E mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem, pôde crer que esse dia chegaria. Moisés não conseguiu chegar até Jericó, mas ele creu que aquelas muralhas seriam
destruídas. Raabe, por ser rejeitada, por ser quem era, creu em Deus e se pôs como instrumento de Deus. Então, muitos de nós, às vezes, somos rejeitados, mas temos que lembrar que nós somos instrumento na mão de Deus e podemos ser usados. E quando Ele quiser nos usar, temos que ter fé, ou seja, confiar em Deus que Ele pode nos usar e fazer de nós seus instrumentos. Então, todas essas pessoas e as outras relatadas nesse capítulo dão testemunho de uma fé real. Trata-se de um relato de qualidades positivas e possíveis de serem alcançadas por meio de fé, princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. Então, para a nossa caminhada como discípulo, como cristão, como servo, lembrarmos desses heróis e heroínas da fé, em todos os momentos da nossa vida. E hoje nós temos essa oportunidade de exercer, de praticar o exercício da fé, tendo a certeza de que tudo está no controle de Deus e que, como algumas pessoas dizem, vai passar, mas vai passar porque Deus está na frente, Deus está no controle, e não porque simplesmente dizem que vai passar. E lembrando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Crer em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, a fé em Deus, ela vai nos possibilitar passar por todas as dificuldades que nós encontrarmos pela frente, qualquer que seja ela, e por mais frágeis que nos sintamos, por mais difíceis ou impossíveis que sejam os obstáculos, confiando em Deus, nós vamos conseguir passar, qualquer que seja ele. Agora, temos que estar dentro da vontade de Deus e atento àquilo que Deus tem falado conosco. E não pela nossa vaidade, não por aquilo que nós achamos que é certo, mas aquilo que está diante da vontade de Deus, diante dos seus ensinamentos, dos princípios e de um relacionamento com Deus. A paz, queridos e queridas, espero em breve estarmos juntos para continuarmos os estudos. Este é o primeiro vídeo, não sei se vai ficar bom, não sei como saiu, mas é uma experiência diferente. A gente vai tentar melhorar o próximo. Fique na paz de Deus. E não esqueçam, crer e viver a fé em Cristo Jesus que veio para nos salvar. E a fé em Cristo é que nos tem mantido de pés, caminhando dia a dia. Fique com Deus. Amém.